Tivemos uma queda aqui, um problema técnico, caiu luz, caiu internet, caiu tudo. Muito quente aqui na cidade onde eu tô. Mas enfim, um pouquinho atrasado, mas vamos começar aqui vamos recomeçar a nossa live de hoje. Então, seja bem-vinda, você que está chegando aí para assistir ao vivo a essa aula. Seja bem-vinda você que vai assistir a gravação dessa aula, que eu vou disponibilizar depois. Me chamo Tiago, ajudo mães de bebês típicos a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. E hoje nossa aula é sobre os reflexos do bebê. O bebê são os primeiros movimentos, os primeiros contatos, o primeiro contato com o movimento que o bebê vai ter logo que nasce. Que a gente chama até muitas vezes do kit de sobrevivência do bebê. Porque ele nasce ali molinho, sem tônus muscular, e ele precisa sobreviver fora da vida uterina. E para isso existem esses reflexos, são estímulos que são movimentos involuntários que são causados por algum estímulo externo. Sempre algum estímulo externo acontece e esse movimento involuntário, que é o reflexo, acontece. E eu trouxe aqui uma lista de reflexos, são vários, mas uma lista de reflexos que a gente acaba percebendo no dia a dia com o bebê. Então, além de ser um kit de sobrevivência para o bebê, o pediatra sempre testa esses movimentos, testa esses reflexos, para que ele é um indicador, a ocorrência desses reflexos é normal, é tudo bem, tudo certo, mas ele serve para mostrar para a gente que o sistema nervoso do bebê está íntegro, está funcionando, está tudo correndo super bem. E aí esses reflexos, nesse primeiro ano de vida do bebê, eles vão se tornando movimento na medida, cada um no seu tempo, eu vou falar dos tempos aqui, eles vão se tornando cada vez mais voluntários, vai deixando de ser um movimento involuntário para se tornar um movimento voluntário, em que o bebê decide fazer ou não fazer este movimento. Então, o primeiro reflexo que eu queria trazer aqui é o reflexo de Landau, é o nome do reflexo. O que é o reflexo de Landau? É o que muitas vezes a gente acaba vendo como paraquedista. É aquele bebê que de barriga para baixo, ele fica preso na posição de paraquedista, elevando braços e pernas ao mesmo tempo, de barriguinha para baixo lá no chão. Esse é o reflexo de Landau. Esse reflexo ele é ativado lá mais ou menos pelo 4º mês. Por quê? Porque quem ativa esse reflexo é a cervical, a extensão da cervical. Como o bebê passa o primeiro trimestre, ali, o primeiro bimestre, tentando ganhar essa força no pescocinho, ganhar essa consciência melhor do movimento do pescoço, quando ele adquire essa consciência do pescoço, seja lá no 3º mês, seja lá no 4º mês, é onde esse bebê vai começar a ativar o reflexo de Landau, que é o paraquedista. E aqui é uma coisa importante de falar sobre esse reflexo, é que é normal esse reflexo no 4º mês, no 5º mês do bebê, mas aos poucos a gente tem que identificar o bebê conseguindo sair desse movimento, porque ele fica preso no paraquedista e não sai daquela posição, porque fica num ciclo de reflexo acontecendo. Então a gente tem que ver amadurecendo esse sistema nervoso central do bebê, vai amadurecendo no 4º, no 5º, no 6º, no 7º mês, e aí a gente tem que ver esse bebê já tendo um movimento mais voluntário daquele paraquedista, conseguir ir para um rolar, conseguir ir para uma esfinge, conseguir ir para uma esfinge que é apoiando as mãos no chão e estendendo, conseguir ir para um pivoteio, que é ir da esquerda para a direita ali numa esfinge, onde o bebê desloca da esquerda para a direita. Então isso é a gente perceber que o reflexo de paraquedista, o reflexo de Landau,
ele começa a se transformar em movimentos voluntários. Então, nessa fase ali do quarto, quinto, sexto mês, é muito importante o bebê ter bastante experiência no chão de barriga para baixo, no tummy time, porque mais tempo ali nessa posição vai fazer com que ele transforme, que ele aprimore esse movimento, que ele refina esse movimento e saia daquela prisão do paraquedista, que é um reflexo, então ele fica trabalhando em cima dele, e transforme para movimentos onde ele tem mais autonomia, onde ele consegue se movimentar voluntariamente, conseguindo se movimentar. Então esse é o reflexo de Landau, que fica ali entre o quarto e o sétimo, oitavo mês do bebê, certo? Então, se o bebê fica preso no paraquedista lá depois do sétimo mês, oitavo mês, é bom sempre avaliar. Preso, eu digo não conseguindo sair dessa posição. Avaliar para ver como é que está acontecendo essa evolução do sistema nervoso do bebê. Certo? Então, reflexo de Landau do quarto até o sétimo mês. Fiquem à vontade de fazerem as perguntas, se quiserem. Os comentários ficam abertos aqui, tá? E uma coisa que a gente pode ajudar um bebê que está preso nesse reflexo de Landau e já está lá com 6, 7 meses e está preso nele, sempre com cuidado, trazer os bracinhos do bebê para frente, para a mãozinha dele tocar no chão à frente, para estimular o quê? A esfinge, que ele comece a tocar o chão e sentir o chão para começar a estender os cotovelos. Então, com calma, você vai trazer os bracinhos dele para frente. Se o reflexo estiver muito forte, ele estiver preso nesse reflexo de paraquedista, então a gente tira da posição para desligar o reflexo e coloca na posição de novo, trazendo esses bracinhos para frente, ou colocando uma toalha enrolada nessa parte da frente superior do tronco do bebê, para que ele tenha uma elevação melhor e toque com as mãos o chão à frente desse rolo, não traga essas mãos para trás, esses bracinhos para trás, para já ir direcionando o bebê para um movimento mais refinado e para se tornar um movimento voluntário nessa posição. Esse é o reflexo de Landau. Depois o que eu separei aqui, o reflexo de busca. Reflexo de busca, quando a gente faz um estímulo externo em volta da boca do bebê, ele tende a buscar, um reflexo ligado à parte nutricional, então ele vai buscar. Então acontece muito na amamentação, quando o mamilo da mãe esfrega aqui na volta da boca do bebê, ele vira na direção da onde está acontecendo o toque. Se o toque está acontecendo aqui na bochecha, aqui do lado direito, ele vai virar para tentar encaixar, e aí vai unir o reflexo de busca com o reflexo de sucção, que é outro reflexo. Esse reflexo já vem lá também de dentro da parte intrauterina, né, dentro da barriga. Inclusive já tem imagens que a gente vê do bebê fazendo a sucção dentro da bolsa, ali no líquido amniótico, fazendo a sucção na parede da bolsa. Então, o reflexo de busca faz ele ir em direção aonde ele vai se nutrir, né, ao seio da mãe, ao mamilo da mãe, e o reflexo de sucção vai se nutrir. Então vai fazer a deglutição, a força ali para puxar, né, para usar a musculatura toda ali do rosto, da bochecha, para puxar o leite materno ali. Então, uma coisa importante do reflexo de sucção é que como ele acontece ali nos primeiros meses do bebê, e junto com isso o bebê vai entrar com a fase oral, ali com 3 meses, vai começar a entrar na fase oral, onde ele explora o ambiente, conhece muito sobre o ambiente, colocando as coisas na boca. Uma dúvida que eu vejo seguido acontecer é a dúvida de, meu bebê coloca muito as mãos na boca e fica chupando os dedos. Isso é normal, não precisa tirar a mão dele da boquinha dele para que ele não chupe os dedinhos. Ali ele está treinando uma série de ossos cranianos aqui, de músculos, na verdade, né, para ajudar a formar essa sucção, esse reflexo de sucção, se tornar
um movimento mais refinado e depois vai se tornar um movimento voluntário, onde ele escolhe quando quer sugar, quando não quer, quando quer parar. Então é importante deixar, nesse momento aí com 3, 4 meses, deixar também assim brinquedos que ele possa usar bem a boca, morder, chupar, sugar, deixar assim, claro que tem que cuidar, brinquedos pequenos, questão de engasgo, isso não deixar, mas sempre com acompanhamento, brinquedos grandes que pode ser colocado na boca, deixar, isso é muito benéfico para a saúde do bebê, para a saúde desse reflexo, para transformar esse reflexo involuntário, reflexo de sucção, né? Então o próximo reflexo que eu separei aqui é o reflexo de Moro, né? Esse é o reflexo que a gente conhece pelo susto, é quando o bebê, vocês já viram assim, o bebê tá lá no carrinho, deitado de barriga para cima, você vai movimentar o carrinho, vai andar para frente, o bebê, ele estica os braços, toma um susto, parece que ele toma um susto, e às vezes ele, com esse susto que ele toma, ele inclusive até chora, ele estava quietinho, às vezes ele estava dormindo, e quando ele faz essa extensão dos braços, ele acaba chorando, se acordando, alguma coisa nesse sentido. Esse é o reflexo de Moro. E aí esse reflexo ele vai normalmente até o 3º mês do bebê. Então o primeiro trimestre do bebê é normal, é comum. Claro que quando acontece esse susto, esse choro, a gente acolhe e tudo mais. Quando acontece de noite, na hora que está dormindo, não precisa acordar o bebê porque isso aconteceu. Esse reflexo de Moro aconteceu. Mas a gente sempre acolhe ali e tal e depois vai manobrando como a gente consegue ali colocar de novo na posição que ele estava e tal. Esse é o reflexo de Moro, o reflexo de susto. O bebê nesses movimentos pequenos. Uma coisa interessante do reflexo de Moro, assim, uma dica, é tentar trazer um pouco mais de segurança para o bebê. Então, ele muito... um ambiente muito aberto, assim, nada encostando nele, é como se fosse um ambiente muito aberto onde qualquer movimento ele se assusta. Então, se você deixar um paninho próximo dele, assim, um paninho na mão, um paninho por cima do corpinho, assim, ele já sente um acolhimento melhor e a gente tende a escapar um pouquinho mais desse reflexo de Moro, desse reflexo de susto, certo? Então, aí outro reflexo que vem é o reflexo de preensão palmar. Então esse é um reflexo que a gente chama assim até que é o reflexo da tia da maternidade. Aquela tia que vai lá na maternidade visitar o bebê, coloca a mão na palma da mão do bebê e o bebê fecha a mão e segura firme. É assim, olha, ele reconheceu a titia, ele aperta a mão. Então isso é um reflexo, não tem sentimento envolvido ali naquele momento. Depois vai ter sentimento envolvido, mas naquele momento ainda não tem, é um reflexo. Quando a gente toca o centro da mão do bebê ali, ele por reflexo fecha. Esse é o reflexo de preensão palmar, que vai até o 4º mês. Até o quarto mês ele funciona por reflexo. Depois, isso, se você permitir que o seu bebê explore essa questão do reflexo, ele vai aos poucos refinando o movimento, vai integrando e vai transformando isso num movimento voluntário, onde ele escolhe o que ele quer pegar e o que ele não quer pegar. Isso vem depois. Mas perceber que até o 3º mês o seu bebê, você toca na mão e ele fecha, isso é saudável. Todos esses reflexos acontecem aqui nesses períodos que eu estou falando, é mostrar que o sistema nervoso está funcionando bem, está íntegro, certo? Então um bebê lá no primeiro trimestre você toca na mão e ele não fecha, opa, sinal de alerta, o que está acontecendo aqui, por que esse sistema nervoso não está sincronizado, não está adaptado. Isso é importante a gente ver. Tá? Então, o reflexo palmar, assim como tem o reflexo palmar, tem o reflexo plantar, que é a mesma coisa, acontece lá na sola do pé, lá embaixo. O reflexo na sola do pé do bebê, quando a gente toca, ele tende a fechar os dedinhos. E esse aí, diferente do reflexo palmar, que vai até o 4º mês, o reflexo plantar ele demora um pouquinho mais, ele vai até o 8º mês do bebê. Mais ou menos, em média, né? Quando eu falo vai até o 4º, vai até o 8º, é uma média, por favor, não se assustem. Se você disser, meu bebê tem 8 meses e meio e ainda faz esse reflexo.
é uma média ali, do que uma estimativa. Pode ser um pouquinho depois, pode ser antes. Então é uma estimativa da onde a gente percebe a média dos bebês chegando ao final desse reflexo e transformando em voluntário. Também na sola do pé do bebê tem um outro reflexo que não é o plantar, que é o de Babinski. O nome é reflexo de Babinski. E aí, nesse reflexo, em vez da gente, que nem o plantar, a gente toca na sola do pé do bebê e ele fecha, o reflexo de Babinski, a gente corre o dedo de baixo para cima, do calcanhar para os dedos, passa a unha ali e o bebê estende os dedos do pé, mas ele flexiona o dedão. Ele estende os dedos do pé e flexiona o dedão. Esse é o reflexo de Babinski e ele vai até os 12 meses de idade. Depois, o outro reflexo que eu trouxe aqui hoje, são vários que existem, um outro reflexo que eu vejo que é bem importante é o reflexo de fuga e asfixia. Então, quando a gente coloca um bebê de barriga para baixo, ele tende a utilizar esse reflexo do kit de sobrevivência dele que ele nasceu, que é, em alguns segundos, você vai ver ele tirando o rosto do colchão, do chão, da onde ele tiver, a superfície que ele tiver. Ele vai virar o rosto para o lado para desafogar, para não estar com o nariz trancado naquele ambiente ali do chão ou do colchão. Então esse é o reflexo de fuga e asfixia, né? Então, óbvio, né, se você deixar o bebê bem novinho de barriga para baixo, ele vai, como um kit de sobrevivência, escapar dali, mas muitos casos aconteciam de deixar o bebê dormindo de barriga para baixo, ele não tem tônus muscular para fugir daquela situação e acabava tendo a síndrome da morte súbita por ficar dormindo de barriga para baixo. Então, sempre o bebê dormia de barriga para cima, principalmente nesse primeiro trimestre, que ele não tem ainda o tônus muscular para se virar, para rolar, para desvirar. Então é importante estar sempre de barriga para cima. Mas é importante falar aqui que esse é um reflexo que o pediatra avalia em consultório para também ver se o sistema nervoso está indo de forma bacana, se está funcionando tudo bem, se está funcionando de forma íntegra. Certo? Esse é o reflexo de fuga e asfixia. O reflexo de... E aí também esse reflexo de fuga e asfixia, quanto mais tempo o tempo vai passando, o bebê vai também criando consciência corporal e vai desenvolvendo seus movimentos, refinando seus movimentos, e aí sim ele consegue sair com mais autonomia dessa posição de asfixia. Depois a gente tem o reflexo da marcha. Esse é um reflexo bem curtinho, ele, entre o primeiro e o segundo mês ele vai embora. Se a gente segura o bebê pelas axilas em pé, numa superfície, deixa o pé dele tocar o chão e inclina o tronco à frente, ele vai fazer um movimento de caminhada entre 1 e 2 meses de idade. Vai flexionar uma perna, estender a outra, flexionar, estender. Esse é também um teste que o pediatra faz em consultório. Não precisa ficar fazendo isso com o seu bebê em casa. É legal, esse momento é para ficar fazendo as introduções ao tummy time, ficar de barriga para baixo. Mas é importante saber que é um reflexo para a gente também ver sobre a integridade do sistema nervoso do bebê. Outro reflexo que eu trouxe aqui é o tônico cervical, ou também chamado de esgrimista. Esgrimista é aquele lutador, né, com a espadinha lá. Então, o reflexo de esgrimista é o bebê de barriga para cima. Se a gente virar o rosto do bebê, a cabeça do bebê para o lado, ele vai esticar a perna e o braço para o lado que ele virou o rosto, virou a cabeça. E o outro lado, que é o lado contrário, que ele virou a cabeça, vai o braço flexionar e a perna flexionar também. Então a gente vira para um lado, vira aí para o lado esquerdo estende, lado direito flexiona, vira para o outro lado e vice-versa. O bebê vai sempre ficar naquela posição de lutador de esgrima. Esse é o reflexo tônico cervical, né? E ele vai até o 4º mês. Até o 4º mês a gente identifica esse reflexo, depois ele vai embora. E o último reflexo que eu trago aqui hoje é o reflexo de bloqueio da epiglote. Esse reflexo serve para os alimentos não irem para as vias respiratórias, né? Então, é um reflexo que o bebê tem
normalmente até o 6º, 7º mês, e por isso a introdução alimentar começa a acontecer depois que esse reflexo começa a ir embora. Já foi bem trabalhado isso no bebê, ele já foi bem transformado esse movimento reflexo em um movimento agora um pouco mais voluntário, onde a gente começa a introdução alimentar e os alimentos não vão lá para a parte dos pulmões, ele vai direitinho para o canal que tem que ir. Mas esse reflexo ele é muito utilizado em bebês, por exemplo, que tem piscina em casa ou vai em aulinha de natação, porque para mergulhar esse reflexo é ativado. E como é que a gente estimula esse reflexo para ser ativado? Quando a gente provoca um estímulo no meio dos olhos do bebê. Normalmente nas aulinhas de natação, a professora ou o pai, a mãe que tiver com o bebê na piscina, antes de mergulhar ele, conta 1, 2, 3 e solta um sopro bem no meio dos olhos do bebê. E aí o bebê, por reflexo, fecha o canal que vai para os pulmões. Fecha a epiglote, que é esse lugarzinho aqui, essa portinha que tem aqui dentro da garganta para não ir nada para os pulmões. E aí, como não vai nada para os pulmões, você mergulha o bebê e não passa água para os pulmões, ele não se engasga, porque ele fechou a epiglote por reflexo, que foi ativado por esse sopro entre os olhos. Mas você vai treinando isso com o bebê nesse primeiro semestre do bebê, quem tem piscina, quem vai na natação, vai treinando esse movimento e ele vai ficando voluntário. Depois o bebê, e você vai contando 1, 2, 3 e já, e ele vai ouvindo esse 1, 2, 3 e já, mas ele fecha por reflexo. Quando esse movimento vira de reflexo para voluntário lá com 6, 7, 8, 9 meses, no segundo semestre do bebê, esse bebê, ele já, quando você fala 1, 2, 3, no 3, ele já começa a piscar os olhinhos, porque ele acha que vai sofrer esse ventinho no meio dos olhos. E aí ele fecha a glote por movimento voluntário, pelo movimento já sendo mais voluntário ali. Então, você troca nesse momento o sopro pelo 1, 2, 3 e já, pelo condicionamento desse 1, 2, 3 e já, que ele vai fechar lá, e aí você pode mergulhar o bebê, que ele não vai também entrar água, não vai engasgar. Claro, por distâncias curtas ali, tudo mais. Mas é um reflexo interessante que a gente acaba... tem medo de colocar o bebê ali na piscina embaixo d'água e tal, pode colocar, isso é saudável, sempre com supervisão, mas dá aquele sopro e mergulha rapidinho e tira, e aí o bebê já vai trabalhando também esse reflexo aí, certo? Então, esses foram os reflexos que eu separei aqui hoje, os mais comuns da gente ver, os mais comuns que os pediatras fazem a avaliação em consultório. Esse aqui nem é o da glote, nem é avaliado muito em consultório, mas é muito utilizado na natação. O do medo é uma questão importante, eu vejo que várias dúvidas aparecem lá do reflexo de Moro, que o bebê se assusta e não sabe o que é o reflexo de Moro atuando ali. Então, a ideia era você entender que existe, o bebê nasce e ele tem esse kit de sobrevivência, onde se ele for exposto a esses reflexos, ele vai refinando os movimentos e vai trabalhando na transformação deles em voluntários, mas é normal esses reflexos persistirem em cada faixa etária que eles estão previstos, porque mostra que o sistema nervoso do bebê está funcionando e está ok, está tudo certo. Beleza? Então, muito obrigado pela presença. Desculpa a confusão lá no início. Quem entrou lá no início acabou saindo porque faltou luz por aqui. Muito obrigado pela paciência. A gente dá um jeito aqui, né? Que nem o Faustão, quem sabe faz ao vivo. A gente foi lá, reiniciou tudo e começou um pouquinho depois. Mas obrigado pela paciência, obrigado pela presença. E bom restinho de semana, que amanhã é sexta. E na próxima vez que a gente se encontrar vai ser segunda-feira às 9 da manhã. Sempre uma live segunda-feira às 9 da manhã e outra, que nem hoje, a quinta-feira às 20 horas. Valeu a parceria, obrigado pela participação. Qualquer dúvida é só mandar lá no Instagram, nos comentários ou no direct. Certo? Um abraço e bom final de semana, bom restinho de semana e bom final de semana para você e sua família, seus bebês. Até mais!